Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise psicológica de deu ruim pro Fluminense. Então vem no meu divã para a gente comentar mais sobre dois assuntos bem importantes que todo tricolor deveria saber. Então vamos lá. Vamos comentar sobre duas situações que realmente aconteceram e que realmente muito ruim pro Fluminense, que foi Fluminense e Vitória não se acertam pro Cristiano. Fora dos planos do tricolor, lateral esquerdo interessa a outros clubes. E bom, o Vitória entrou em contrato com o Flu para ter Cristiano por empréstimo. E bom, eu acho que se foi por empréstimo e se foi justamente da maneira que eu penso que foi, não seria viável para o Fluminense ter Cristiano por empréstimo para o Vitória. Ele fala assim que a Vitória fez uma consulta ao Fluminense pela possibilidade de empréstimo de Cristiano para disputar a Série B, e quem falou isso foi o Gabriel Amaral. Apesar da situação com o Vitória não ter andado, existem outros clubes interessados em Cristiano cujo contato ali. Só que não tem nada, né? Não tem nada, não tem nenhuma informação aqui de como é que foi esse tipo de contrato. Às vezes, falta informação. Mas é claro que a gente pode fazer suposições, a gente pode colocar hipóteses sobre o que isso aconteceu. Uma hipótese, por exemplo, aceita é que o contrato de empréstimo talvez não seja tão benéfico ao Fluminense. Pode ser que o Vitória só queria pagar parte do salário e acabou sendo visto como algo ruim porque o Fluminense não quer bancar ele. O Fluminense não quer bancar o Cristiano mais. Se ele está fora do plano, ele está afirmando para os outros que eu não quero bancar mais o Cristiano. E aí chega uma proposta de Vitória e fala que quer pagar parte do salário. Será que aconteceu isso? É essa que é minha única lógica que eu fiz. Que eu fiquei pensando aqui, concatenando com mais ideias. Segundo o Gabriel Amaral, não houve acerto entre as duas instituições, ou seja, a questão menos passou pela vontade do Cristiano e muito mais passou pela vontade de Fluminense e Vitória. Ou da não vontade nesse caso. E aí a gente já pode aumentar mais essa hipótese sobre isso. Sobre realmente a minha hipótese inicial. Quando a gente trabalha em psicologia, nós trabalhamos sempre com a questão das hipóteses para falar sobre qualquer tema. Até mesmo quando a gente trabalha com pessoas, a gente também trabalha com hipóteses. E realmente a gente verifica alguns indícios sobre essa hipótese acontecer ou não. Se realmente Fluminense e Vitória não se acertaram para ter contratação de Cristiano, eu acho que é muito mais certo de falar que o Cristiano não teria essa situação. Que realmente aconteceu pelo contato entre os dois, em que acabou realmente resolvendo falar assim, ó, eu não quero, você não quer justamente para essa proposta, eu também só posso dar essa proposta, então vai ficar assim, desculpe, se dois não querem. É aquela questão, né? Se dois não querem, nada acontece. É até uma frase, eu gosto muito de dizer uma frase da Gestalt, né? Da oração gestáltica de Karl Jasper, né? Que é: se eu sou eu, você é você. Eu tenho minhas vontades, meus desejos, você tem as suas vontades e desejos. Se as nossas vontades se cruzarem e se baterem, legal, lindo pra gente. Agora, se não bater, nada a se fazer. Foi isso que aconteceu. Olha só como que às vezes uma interpretação da psicologia pode entender que foi por conta de contrato. Mesmo que não fosse dito aqui, pelo menos na matéria. E por que o Flu manter o jogador ainda? Por realmente entender que talvez ele possa conseguir mais coisas. Eu acho que o clube que preza justamente ser cada vez melhor de gestão
ter sempre que pensar na melhor situação possível. E a melhor situação possível seria emprestá-lo sem pagar o salário dele. Próximo tema, mas antes de falar sobre o próximo tema, faz tudo que está aqui na tela, por favor. Se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Redes sociais, inscrição de vídeo, Pix na tela, bora? Ajudar? Então, só bora. Mário fala sobre licitação do Maracanã e polêmica recente com Vasco e Botafogo. Isso novamente é uma coisa que é complicada, né? Eu vi uma situação que, tipo assim, que desde 2017 o Vasco tá brigando muito com o Fluminense. E cada vez mais brigando ainda. Não é à toa que realmente o distrato das duas realmente culminou a vários problemas e, na minha concepção, não é legal. Eu ainda reprovo justamente o que aconteceu no estádio de São Januário, em que torcedores não, vândalos vestidos com a camisa do Fluminense destruíram o patrimônio do Vasco, que é São Januário. Aquilo ali é um caso à parte que a gente não vai comentar aqui. Agora, de novo isso. E aí realmente, né, cada vez mais que você entra mais em contato com a situação, ele tem lá. Não é à toa que eu vou ler aqui um pouquinho com vocês sobre, né? Eu vou analisar justamente o texto que ele fala. Jamais, em momento algum, Botafogo e Vasco foram proibidos de jogar. Realmente não foram. Não é à toa que, por exemplo, no clássico Vasco e Botafogo jogaram ontem no Maracanã. O estádio é administrado por Fluminense e Flamengo há 10 anos. Temos de... Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou parar aqui só pra gente falar aqui. Isso aqui é muito importante porque eu vi muita gente, mas a gente consegue pagar mais, mas tipo, 10 anos. A prioridade sempre é daquele que começou a investir no estádio. E não para vocês. Então, se a prioridade é Vasco e Fluminense, quer dizer, Fluminense e Flamengo, você não tem que discutir sobre isso. A gente tem que sempre valorizar aqueles que nos valorizaram lá no passado. E o Fluminense e o Flamengo valorizaram o Maracanã. Enquanto isso, a soberba do Botafogo e do Vasco colocaram eles em São Januário, no caso do Vasco, e no Engenhão, no caso do Botafogo. Temos de nos recordar que em 2013, Botafogo e Vasco se pronunciaram oficialmente que não tinha interesse. Olha só. Olha só. De novo, uma outra indício, uma outra situação que a gente pode pensar sobre isso. Cara, eles não tiveram interesse. E agora tem? Por que será? O Botafogo usava o Engenhão e o Vasco São Januário. Historicamente, o Vasco disputou até jogos decisivos lá, como a final da Libertadores. Essa situação que está levando é temerária. O que foi feito semana passada usando as redes sociais foi muito temerário. O clima do jogo ficou ruim. Foi justamente aquela situação toda de ficar milhando, xingando o Fluminense, o torcedor do Fluminense. Cara, aquilo dali, pra você ver só a situação, eu acho que só ocorreu aquela situação no último dia antes do jogo, muito porque realmente ficou ruim o clima. É impressionante. Eu vejo muitas vezes os caras falarem em paz no estádio, mas quem mais promove a violência são os próprios gestores. Então vocês não podem falar isso. Por favor, falem assim, não queremos paz no estádio. Eu aceito isso. Como se o Fluminense estivesse tentando impedir a torcida do Vasco de comprar ingresso. Mentira! Mentira! O BEP já falou que isso é mentira. Olha só como que às vezes vai minando a situação realmente de amizade entre as pessoas. Isso pode minar a amizade das pessoas. Isso é muito feio, Vasco. Vasco usa sempre o público em vez do privado, buscando uma conciliação.
Tivemos uma conversa, eu, Landinho e Salgado, ano passado. No início de 2022, o gramado do Maracanã passou por uma reforma. Ao final de 2021, o jogo das estrelas do Zico não foi lá. Olha só como que realmente é sempre cuidando do estádio. O Fluminense não jogou os 2 jogos da Libertadores sendo administrado do estádio por conta da reforma. Levamos 2 jogos para São Januário, pagamos o aluguel de 2 jogos. Após o primeiro jogo contra o Milionários, o presidente Jorge Salgado me ligou pedindo pelo amor de Deus para tirar o segundo jogo de lá. Porque a torcida do Vasco estaria reclamando. Aí fomos procurar o Botafogo para jogar no Engenhão. Nos cobraram mais caro que o Vasco. Pagamos e jogamos no Engenhão. Cara, até agora eu não tô vendo nenhum erro da gestão do Mário. E prosseguiu. Recentemente procuramos o Botafogo para mais uma reforma no Maracanã. E disseram que naquele momento não podia alugar o estádio. Olha só, cara. Aí eles sempre cedem o estádio. Mas o estádio que eles têm, eles não cedem. E quando cedem, aumenta o preço lá pra cima. Sabe o que significa isso? É mais um problema. Não vai ter Maracanã não pra vocês. Olha só que eles... Cara, eles querem tanto Maracanã que eles se desfazem do Maracanã. É interessante isso. Eles criam todo esse problema para realmente fazer nada. Cara, meu Deus do céu. Que também é um equipamento público como o Maracanã. O que dizemos a ambos? Que por uma questão de tabela, os administradores têm preferência, e realmente têm preferência. São 10 anos se formando, fazendo tudo. Cara, eu vou resumir o que é o Maracanã para realmente para as pessoas entenderem de vez. O Maracanã é como se fosse uma casa. Cara, os caras reformaram a casa inteira. Aí você fala que agora porque a casa está reformada, os donos são outros. É muito feio, né? É muito feio. Vai ficar muito feio pro Maracanã ser isso. E espero que não se faça isso. Não tendo jogos desses dois, eles jogam. Aí, olha que curioso. Na Série B do ano passado, o Vasco quis jogar alguns jogos. Entrou na justiça. Para jogar jogo no Maracanã. Aí, teve um encontro na CBF no ano passado, eu, Landim e Carlos Osório, o diretor do Vasco, em que tínhamos uma data disponível. E oferecemos para eles jogarem contra o Guarani. Aí essa data ele não queria, porque não era uma data mecanizada. Cara, você tá vendo que tá sempre assim, ó. Eles sempre reclamam que não possui estádio, que o estádio deles é uma droga. Eles falam, cara, eles toda hora estão falando que São Januário é uma droga. Que São Januário é porco. Que São Januário é péssimo. E da outra é criar confusão por criar confusão no Maracanã. Cara, isso de problema de gestão é muito ruim. Essa data não era uma data maracanizável. O que é isso? Um jogo de grande apelo que o Vasco vai ter resultado positivo? Aí nós que já administramos o estádio há 10 anos, que gastamos mais de 100 milhões no estádio, vamos lá e jogamos estadual à noite com chuva de deficitários. Como jogaram contra o Audax. E vocês ficam jogando no estádio de vocês e querem o Maracanã para o jogo maracanizável? Ou seja, para jogar jogos que realmente dá para fazer isso tudo, até por conta das reformas e por conta de nenhum estádio realmente sobreviver para 4 times ou para 3 times. Cara, não existe um estádio no mundo que tenha mais de 2 times. Não tem. 2 times é o máximo. Você pega lá o estádio do Milan e do Atlético Milan e do Internacional de Milan. Cara, meu Deus do céu. Quanto problema. Nós podemos e gostaria de entrar na justiça. Nesse encontro, já até conversamos que o Vasco possa jogar 8, 10 jogos por ano, até mais. Só que o Vasco usa essa bandeira. Não a instituição, as pessoas que o dirigem.
de dizer que estão sendo excluídos. A licitação vai ser técnica, vai ser vencida na técnica porque quem quer que vença. Falamos regiões com o João Tex, o dono da SAF. Ele disse até que o Engenhão com a grama sintética vai poder jogar mais, vai poder ser mais vezes alugado. Nós, como dirigentes do clube, podemos conversar e chegar a um denominador comum. Cara, olha só quanto problema. É um problema de gestão, é um problema que de gestão leva para a torcida, da torcida leva para violência. E em vez do Vasco diminuir isso, está aumentando. Parece que morreu o Eurico, mas o Eurico voltou encarnado em todo mundo do Vasco. A gente está vendo o aumento da violência dos vascaínos nas redes sociais. É isso mesmo que vocês querem? É no final da história o torcedor do Vasco se tornar uma peste? Eu aqui não defendo a gestão do Mar. Eu só falo o seguinte, cara, não dá. Na minha análise, não dá para acontecer mais isso. O Vasco está querendo descambar para uma violência. A pergunta é, já sabemos lá atrás que o 777 só vai utilizar um ano do Vasco. Depois vai vender o time para outro lugar, que eles nem sabem quem vai ser. Ele vai vender para qualquer merda. Eu tô falando o seguinte, ó. Pra você que é torcedor do Vasco, se cuide. A sua hora vai chegar. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o tiro pra você que curte, comente, compartilha. Isso na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.